Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença de Fernando Gabeleira, consultor empresarial. Fernando, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que os telespectadores ficaram muito felizes com suas abordagens. Eu que agradeço, eu tenho já trabalhado em campos algumas vezes, desde 98, né? E ano passado estive aqui também, então é sempre um prazer vir aqui na cidade e ver a cidade crescendo, né? Mudando. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Fernando, vamos começar pelo seu crédito. Consultoria empresarial. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo não sabem a amplitude do conceito e a importância de uma consultoria empresarial. Passa para a gente, de forma sintética, o que significa e qual é a necessidade disso no mercado empresarial. O mercado de hoje está muito competitivo, né? Nós temos aí diversas empresas, muitas atuando no mesmo segmento. Então, o empreendedor que tem o seu negócio, chega um momento que ele não tem como dar conta de tantas variáveis. Então nós temos, por exemplo, numa empresa a área financeira, a área administrativa, a área de marketing, e é muito difícil aquela pessoa que está à frente do negócio, ela saber de tudo isso com competência. Aí entra o trabalho do consultor, né? Então o consultor empresarial é aquela pessoa que tem uma abordagem mais técnica, mas que entende do negócio como um todo, principalmente para saber mostrar para aquela pessoa que está ali querendo que o seu negócio dê certo, o que ela deve fazer para melhorar o seu negócio. Fernando, nós observamos sempre que, às vezes, a pessoa no seu âmbito privado leva algumas características para dentro da empresa. Nem todas são muito positivas, principalmente a pessoa que tem a dificuldade de delegar funções. Como lidar com esse tipo de cliente, que ele é bem resistente à delegação de função, ele é mais fechado, ele concentra as atividades. Isso é bom ou isso é ruim para uma empresa? É ruim, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que você não consegue crescer uma empresa com uma pessoa muito centralizadora, né? Agora, sobre essa questão de levar o seu lado pessoal para a empresa, eu acredito que todas as pessoas levam muito do seu lado pessoal da empresa, né? A questão é que quando o lado pessoal tem mais qualidades, né, do que problemas, ele vai levar isso para a empresa e vai conseguir produzir mais na sua empresa. O problema é o contrário, né? Se o cara tem muitos problemas pessoais, ele acaba levando isso para a empresa e reflete nisso. Eu não acredito, por exemplo, que uma pessoa que seja desorganizada em casa, que não tenha suas finanças pessoais bem resolvidas, ela vai conseguir ter a sua empresa bem gerida em termos de finanças. Não vai. Então, muitas vezes, se a pessoa tem esse problema, ela acaba tendo que encontrar um sócio ou um gerente ou alguém que possa complementar essa deficiência, porque senão a empresa não vai dar certo. Como identificar o melhor mercado? Você colocou aí no início de uma disputa grande, de um leque enorme de empresas, às vezes produzindo no mesmo mercado, no mesmo nicho. Como conseguir se diferenciar, às vezes até com custo menor, mas que possa ter uma produção a longo prazo maior e com êxito para a empresa? A primeira coisa é saber identificar o que é uma oportunidade, né? Eu trabalho já com treinamento empresarial há 17 anos. Eu já capacitei pessoas em todo o Brasil, na África, já capacitei instrutores africanos, e o problema lá é igual aqui, né? Se você abre uma empresa focada na sua necessidade pessoal, eu vou te dar um exemplo, né? Vamos imaginar que eu gosto muito de cozinhar, de fazer tortas, de fazer bolos. Aí eu resolvo montar uma empresa porque eu gosto disso. Aí eu vou tomar um cuidado, fazer uma logomarca, eu vou procurar o melhor nome para minha empresa, vou procurar um ponto comercial aqui em Campos. Aí eu monto o meu negócio e depois, 6 meses depois, eu descubro que os clientes não estão gostando muito daquilo que eu estou vendendo ou não tem aquela necessidade que eu imaginava que tivesse. Então o que eu sempre digo é para você farejar as oportunidades onde tem problemas. Se você tem uma demanda não atendida aqui em Campos, e eu sei que tem, né? Aqui é uma cidade que precisa melhorar muito, assim como outras cidades. Então isso é ótimo, né? Porque você tendo pessoas competentes trabalhando de uma forma organizada, séria, ética, correta, essa pessoa vai saber identificar esses problemas. Esses problemas muitas vezes eles estão aí e podem ser identificados através de reclamação de cliente, através de uma necessidade não atendida. É aquela questão que você ouve às vezes um amigo falando, pô, eu gostaria tanto que tivesse um negócio desse segmento aqui, não tem ainda em Campos, né? Isso é uma necessidade não atendida.
ou uma demanda através de uma necessidade que é atendida, mas é mal atendida. E quando você se identifica a necessidade, mas como colocar no mercado a ponto dela ser absorvida pela sociedade? Porque às vezes você ouve uma necessidade pontual. Pontual. E a novidade às vezes afasta um pouco de tirar aquela pessoa daquele comodismo, né? Como, além de identificar, conseguir fazer com que aquilo ali tenha resultado e se mostre, olha, realmente era necessário, tinha uma demanda. Na verdade, assim, sempre vai existir um risco, né? Empreender é algo que envolve risco, sempre. Agora, quando você pensa em montar um negócio e você começa a fazer pesquisa, você começa a visitar teu concorrente, você começa a ouvir as pessoas, você pode informalmente fazer uma pesquisa, você pode, por exemplo, se eu vou abrir uma cafeteria, eu posso ficar na frente dos meus concorrentes pesquisando, vendo quantas pessoas entram, se as pessoas entram e compram, né? A partir daí, eu vou trazer para o meu negócio aquilo que eu chamo de inovação, né? Que é uma palavra hoje está na moda, mas a inovação ela pode vir na forma de entregar, ela pode vir na forma de você divulgar, ela pode vir na forma de você mostrar o seu produto, né? A inovação é um conceito bem amplo. Agora, o que eu percebo é que a maioria das pessoas, quando resolvem abrir um negócio, elas têm uma referência na cabeça, né? Se você vai abrir uma cafeteria, você já viu uma cafeteria, já sabe como é que é, geralmente, né? E as pessoas procuram sempre, de uma forma geral, aquelas que não dão certo, abrem negócio muito parecido com os outros. Né? Esquece então, do diferencial. O cara não traz um diferencial do atendimento, ele não traz, ele se preocupa muito com coisas que, na maioria das vezes, não são essenciais. Fernando, como é que você está colocando essa questão da escolha, do mercado, e você me fez lembrar aí a necessidade do bom atendimento. Nós sabemos que grandes demandas na área de direito do consumidor se referem ao péssimo atendimento, a falta do olhar clínico, não só do atendente, mas também do empresário. Como trabalhar, como educar o atendimento? Como que você, até para evitar que a empresa seja acionada judicialmente, que tenha um passivo judicial grande, como trabalhar isso? A primeira coisa é gostar do que faz, né? Se você trabalha com aquilo que você gosta, eu acho que já ajuda, né? A segunda questão é você estar muito atento aos detalhes, né? Porque assim, se uma pessoa, um homem resolve conquistar uma mulher, ele vai querer prestar um bom atendimento, né? Ele vai oferecer rosas, ele vai chamar para tomar um vinho, ele vai abrir a porta do carro. Às vezes nem manter essa prestação de serviço por muitos anos. Justamente, né? Mas se todo mundo tivesse esse espírito da conquista presente no seu negócio, ele tomaria aquilo como um comportamento dele, não como uma coisa pontual com um objetivo específico. Então também não adianta nada uma loja ser inaugurada com atendimento exemplar e depois o cliente volta lá, na terceira vez que ele vai lá, o cara fala assim, poxa, já não está a mesma coisa, né? A porção já não está igual, a comida não está a mesma coisa, ou o produto que eu estou consumindo não está a mesma coisa. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que não pode acabar nunca no negócio. O proprietário, o empresário, quando ele identifica esses pontos, essas demandas de reclamação, elas devem ser passadas para o corpo de funcionários ou ela deve ser omitida em nome de uma, em tese, tranquilidade dentro da empresa? Nunca omitida, né? Eu acho que o que traz tranquilidade para uma empresa é quando os produtos estão sendo vendidos e a empresa está dando lucro. Não adianta você ter uma empresa onde você não compartilhe os problemas, só compartilhe as coisas boas e o cliente não volta, né? Então, eu acho que deveria ser um hábito, inclusive, das empresas ter um canal direto com o cliente para fazer reclamação. Eu viajo muito pelo Brasil e às vezes eu chego num hotel e o hotel tem lá uma caixinha de sugestões, né? E aí você deixa lá a sua sugestão, às vezes você volta lá 2 anos depois, o mesmo problema está lá. Ou seja, aquela caixinha ela não está servindo para nada. Agora, a questão salarial. Nós sabemos que às vezes a empresa cobra, a empresa exige, ela quer que o seu material seja colocado no mercado da melhor forma possível, ela gasta com propaganda, ela gasta com mídia, mas às vezes ela não contempla os funcionários da forma que deveria ser no que diz respeito à remuneração. Como orientar isso? De repente a empresa reduzir em alguns setores para pagar melhor? Como é que se faz esse trabalho? A primeira coisa é ter em mente que uma empresa tem que dar lucro. Então uma empresa que tem mais funcionários do que precisa, ela não vai dar lucro. Ela vai estar sempre pagando mal para um monte de gente.
Então a primeira coisa é isso, você tem que ter uma maneira de medir na sua empresa a performance do seu funcionário. Se o seu funcionário tem que entregar uma determinada quantia de horas ou de produtos, você tem que monitorar aquilo e saber se ele está entregando. Se ele não está entregando, você tem que cobrar dele para entregar. E principalmente dar para ele ferramentas para que ele possa saber como fazer aquilo. Então eu diria assim, um empresário que não compartilha, né, dessa questão do lucro do seu negócio e só faz isso para ele, para os sócios, ele não é um empresário de visão, né? Porque um empresário, eu tenho vários exemplos de empresas que o empresário está muito bem sucedido, muito rico, e os funcionários também estão muito bem, conseguem levar uma vida muito boa. Né? Porque aquela história do empresário que explora, né? Do empresário que só ele tem tudo e o empregado tem que continuar numa condição de subalterno, isso não existe mais. Né? Eu acho que hoje, inclusive, as empresas mais antenadas, elas já estão derrubando portas, derrubando paredes, né, e fazendo uma gestão mais participativa. Né? Fernando, aquele ditado, funcionário não gosta de patrão. Parece que o funcionário joga contra a empresa. Como administrar isso e fazer com que todos cresçam juntos e acabe com esse ranço de olhar o patrão como um adversário, não como um companheiro de trabalho? Isso aí tem os dois lados da moeda. Né? Alguns patrões, nesse sentido mais pejorativo da palavra, tratam o funcionário de uma maneira que não deveria tratar. E a outra questão é o funcionário também não conseguir ver naquela empresa um futuro. Né? Eu acho que muito disso passa pela falta de um planejamento claro. Quando uma empresa tem metas claras, compartilhadas com seus funcionários, os funcionários têm um senso de visão maior do negócio. Quando ela não tem, o funcionário está ali mais vendo a sua subsistência. Né? Eu vou estar aqui trabalhando para ganhar, né? Mas aí eu estou vendo que as coisas não são compartilhadas comigo, eu não sei onde a empresa quer chegar. Mas você acha que as empresas hoje elas estimulam o crescimento dos seus funcionários de forma gradativa? Poxa, comecei na empresa como balconista e hoje eu sou vice-presidente da empresa. Isso existe ainda? Não só existe, como eu tenho exemplos. Né? Recentemente eu dei uma palestra para uma grande empresa do Brasil, que é uma empresa que começou pequena e hoje tem mais de 1.000 funcionários, que eu faço muitos trabalhos para eles. E eu ouvi do dono da empresa uma coisa muito interessante. Nós estávamos fazendo uma dinâmica com 130 funcionários, ou seja, uma parte, 10% do corpo da empresa. E ele estava me mostrando as pessoas durante a dinâmica, falando para mim, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali, ele era funcionário. Hoje ele tem sua própria representação. Ele já tem 2 representações. Esse cara está com muita grana, comprou barco, está com um carro importado, está muito bem. E ele falou para mim, o dono da empresa, né, o fundador, falou assim, eu estimulo meus funcionários a fazerem isso. Mas só que nem todos querem, porque para você ser dono também do seu negócio, você tem que ter senso de risco. Perfeito. E tem pessoas que não querem correr risco. Aqui em Campos nós temos pelo menos 2 universidades que trabalham com regime de bolsas para que funcionários de empresa possam se graduar. Eu tive a oportunidade de uma área de comércio varejista ter uma turma de um determinado supermercado. E a primeira pergunta que eu fiz para o funcionário foi assim, depois que você se qualificar, você continua lá? Eu falei assim, Cláudio, a necessidade de mim de continuar lá é grande porque lá eu tenho não só o trabalho, mas a porta do estudo. Então, a empresa não tem medo de qualificar e entregar esse funcionário para o mercado. Essa visão de ajudar a qualificação do funcionário e de não ter receio de perdê-lo para uma empresa maior ou que exija um pouco mais dele, é uma linha interessante de trabalho? Não dá para você lutar contra o mercado, né? Se você tem um bom funcionário e você, de uma certa forma, não cria uma estratégia para reter esse funcionário, e nem sempre é o salário, né? Muitas vezes é um bônus, muitas vezes é um cargo, muitas vezes é ele estar participando das decisões. Se você não faz isso, é natural que uma grande empresa, ou uma empresa maior do que a pessoa tem, perceba isso e leve o seu funcionário. Assim, eu acho que a preocupação maior do empreendedor não é ficar pensando se ele vai perder o funcionário, é pensar o quanto ele pode reter aquele funcionário. Porque você, muitas vezes, você investe muito dinheiro no funcionário, e eu não estou falando só investir pagando cursos, MBAs, né, que muitas empresas fazem isso, mas é investir acreditando que aquele funcionário ele vai dar um retorno para o seu negócio.
né? Então dá treinamento, faz uma série de artifícios aí. Pensando futuramente e lucrar Pensando com futuramente. isso também. Mas eu acho que ele tem que ter em mente o seguinte, o que aquele funcionário, na verdade, o que motiva ele? Eu acho que o distanciamento entre o dono da empresa e o seu corpo de funcionário é que leva a isso. Quanto mais próximo a pessoa está, a chance maior daquele funcionário perceber que aquela empresa ali está crescendo e ele está colaborando para aquilo. Fernando, você citou um pouco antes a questão dos funcionários, de redução ou não, dependendo da empresa. Hoje nós vivemos uma crise nacional. Cada município guardando as suas proporções, mas nós vivemos uma crise nacional. Hoje, você orientaria, dependendo da empresa, uma redução de cautela ou uma redução de qualidade de funcionário? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas assim, eu nunca reduziria a qualidade dos funcionários. Se você reduz a qualidade do seu corpo de funcionários, você está reduzindo... Mas se implicasse em salários maiores? Aí você tem que ver de acordo com cada negócio. O Brasil está passando por um momento difícil, né? Esse momento difícil, ele é difícil para todo mundo. Tem algumas empresas que vão se sobrepor a esse momento e vão conseguir crescer e outras não. Né? Então, agora, é claro, você tem que olhar os números, seus indicadores, tem que ver se realmente o teu corpo está inchado para o que você está faturando. Né? Agora, eu tenho contato com várias empresas de vários segmentos que estão conseguindo crescer mesmo na crise. Perfeito. Né? Não estou dizendo que a crise não exista. Né? E hoje nós temos uma crise muito maior do que simplesmente uma crise econômica. A gente tem uma crise política, tem uma crise de instituições, de estabilidade. Mas assim, é muito falado isso no meio empresarial, onde há oportunidade, onde a crise é a oportunidade. Sim. E há oportunidade, não tem como a gente dizer que não há. Né? Basta identificá-las. Basta ver, por exemplo, o próprio exemplo da TV, da Terceira Via. Eu estou vindo a Campos, né, convidado, também como patrocinador, sim, mas estou vindo aqui porque tem alguém vendo uma oportunidade aqui que está acontecendo, claro, de se renovar e está mobilizando as pessoas. Eu acho que isso é que é importante. A única coisa certa é, se você ficar parado na crise, não tem jeito. Perfeito. Nós estamos aqui com o Fernando Gameleira, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.